Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre a grande meretriz, a grande perseguição que acontecerá ao povo cristão. E para mostrar para você como a coisa vai acontecer, primeiro eu preciso mostrar o que acontece na China. Tudo que acontece na China, anos depois, no máximo década, acontece em outros países. Por exemplo, a implementação do 5G foi através da China. A vigilância totalitária, o grande irmão, através da China. A implementação do 6G agora que está vindo, através da China. Então tudo acontece primeiro na China. A China é um grande laboratório do mundo porque é um regime totalitário que você não tem opinião. Então, basicamente, a gente olha para a China e sabe o que vai acontecer, talvez anos, talvez meses depois em outros países. Dá para a gente poder nos precaver. Eu preciso falar isso para você, tá bom? Só que antes de iniciar esse vídeo, deixa eu te falar. Mais de 50% das vagas do conteúdo premium já foram preenchidas. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas as vagas estão acabando. E o que é o conteúdo premium de maneira bem curta e rápida? É uma metodologia de ensino que te ensina a desatar as amarras do sistema. Você aprende empreendedorismo na prática. São várias modalidades, desde Bitcoin, marketing digital, marketplace, freelancer. Você aprende todas as grandes modalidades que fazem você investir dentro e fora do país. Você tem as minhas carteiras de investimento, exatamente como eu trabalho, a minha empresa, como que eu trabalho no Google. Então eu mostro para os meus alunos de forma aberta. E tem os grupos de apoio e também tem algumas aulas que assim, eu não posso falar abertamente, porque na internet você sabe como é que é. E hoje em dia, eu só quero mostrar isso aqui para vocês, tá? Hoje em dia não dá para falar praticamente mais nada. Mas basicamente é o seguinte, ó, dá uma olhadinha nessas duas aulas aqui, ó. Isso aqui é muito importante, tá? São as aulas mais importantes para a sua vida. Nada supera a importância dessas duas aulas. Mas infelizmente eu não posso tratar disso de forma aberta. Então quem quiser conhecer o meu trabalho, links aí na descrição, tenho certeza que vai ser algo gratificante para você. Pode ser que seja fixada a mensagem no comentário também, tá bom? E nós temos um veículo de comunicação oficial que mostra os resultados dos alunos. É realmente algo surpreendente, tá? Pois bem, falado disso, deixa eu só colocar essa imagem aqui de forma centralizada e vamos falar um pouco sobre isso aqui. Que vídeo que é isso? Bom, esse aqui é um vídeo na China, ok? Esse aqui é um chinês, né? Talvez não dê para você ver o zoom. Ele é um tipo de policial. É como se fosse a vigilância sanitária no Brasil. E aí o que acontece? As pessoas que moram próximo das cidades, cidades menores, né? No caso da China é uma superpopulação. As pessoas que moram em cidades menores e que têm um terreno, essas pessoas estão plantando verdura, plantando fruta, na esperança de se alimentar, porque a gente sabe que é um regime comunista que escraviza as pessoas. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, ó, repara que esse cara tem uma câmera. Isso vai acontecer, é uma tendência no mundo inteiro. Todo oficial do governo vai ter uma câmera implementada. Ou o funcionário trabalha sentado e tem a câmera apontada para ele, ou simplesmente o cara trabalha, às vezes, andando de carro, vai ter uma câmera integrada a ele, mas todo funcionário vai ter uma câmera integrada. Isso é para garantir que esses funcionários cumpram as ordens, tá? E aí, olha o que esse cara vai fazer, né? Aqui está essa mulher aqui, ela é a proprietária desse local e você vê que ela está plantando. Ó. Ela pegou os baldes de tinta, os plásticos, às vezes até um negócio de tomar banho, né? Aquela banheira, e está plantando uma árvore, plantando verdura, porque é o sustento dela. E ela está tentando convencer o policial aqui a não destruir, né? Olha só o que vai acontecer. O cara me vem e me puxa, ó. O cara tá puxando os alimentos dela. Puxando. Para quê? Para poder confiscar. Confiscar. E aí, sabe para onde que isso aqui vai? Isso aqui vai para o lixo. Esse alimento saudável que não tem nada de ruim vai para o lixo. Então, eles vão fazer isso. E aí é aquilo que eu falei para vocês. Você pode ter uma horta? Pode. Só que se você morar próximo das cidades, você vai sofrer uma grande perseguição. Existe um campo de intensidade. O núcleo é muito forte e as extremidades são muito fracas.
Por exemplo, se você mora no centro de São Paulo e por algum milagre você tiver uma casa ou tiver um espaço para plantar, você pode ter certeza que vai ter. Eles vão confiscar, vão te multar com seus alimentos. Aí, quando você começa a se afastar, pega uma cidadezinha de 200 mil habitantes e você tem uma casa, quando o governo decretar que não pode mais plantar, porque precisa de um certo pesticida e blá blá blá, vão inventar uma história maluca, eles vão de casa em casa. O oficial, lá, o agente, vai de casa em casa conferindo. Então, essas cidades maiores, elas vão ser feridas, as casas vão ser conferidas. Aí, depois vai vir uma cidade menor, uma cidade de 5 mil habitantes. Nessa cidade de 5 mil habitantes, vai ter também a aferição do governo de vigilância sanitária. Só que é uma cidade que já as pessoas estão mais dispersas, existe uma zona rural, não tem campainha em sítio, muitas vezes está fechado, não tem nem porteiro, os caras não sabem nem como que chega lá. Então a coisa começa a melhorar para o lado de quem mora mais isolado. Então esse é um ponto positivo. Segundo ponto é o seguinte, em algum momento da grande perseguição, vão se usar drones, vão se usar helicópteros para poder fazer uma varredura do mapa até mais. Até porque um drone consegue fazer uma varredura de mais de 100 quilômetros, dependendo da autonomia do drone. Tá? Então ele consegue ver muita coisa. E é um custo baixíssimo. E aí o que eles vão acontecer? Se você planta alface, e lembra que alface deixa o homem assim, alface faz isso aqui com o pirulito do cara de baixo, tá? Alface drena a energia da pessoa. É um alimento que deveria esse pode ser confiscado, tá? Mas quando você planta alface, quando você faz uma horta, todo mundo fala assim, uma fileira de alface, depois uma fileira de não sei o que, uma fileira de não sei o que. Quando a pessoa passa de helicóptero ou de drone, ela vai ver, você vê nitidamente o canteiro de horta. E aí a pessoa ela vai avaliar pelo drone o caminho que faz para chegar até aquela casa. E aí fica mais fácil de chegar. Então, o que eu falo para as pessoas é o seguinte: vai haver isso é óbvio, uma grande perseguição. Mas você tem que intercalar, você tem que lembrar do Jardim do Éden. O Jardim do Éden não tem nenhum registro no Jardim do Éden, nem nos livros apócrifos, que era algo assim. Uma fileira de alface, uma fileira. Não tem nenhum registro. Era tudo misturado. O Jardim do Éden é uma grande floresta, diferente do que nós conhecemos. Não é a mesma floresta que nós conhecemos, mas era uma floresta, estava tudo misturado. Então você tinha um pé de manga e do lado do pé de manga você tinha uma plantação de mamão, outra de chuchu e tudo. E essa grande diversidade gerava uma coisa chamada floresta. Chama agrofloresta. O que é essa agrofloresta? As árvores começam a tampar algumas outras árvores, mas ao mesmo tempo, quem está vendo de fora, quem está vendo de uma longa distância, vai enxergar como uma floresta. Mas quem está próximo, quem entra nessa floresta, vai perceber que tem algumas árvores frutíferas. Mas a pessoa inteligente ela sabe como fazer, como mandioca. Então tem uma série de coisas que dá para fazer. E o sistema da agrofloresta é o melhor sistema que existe. Vou te falar o porquê. Porque as árvores se comunicam. As árvores se comunicam. Então, se você tiver duas árvores numa distância de 5 metros cada uma, se elas estiverem grandes, elas vão se comunicar. Por exemplo, se tiver uma árvore enfraquecida, elas vão mandar energia através das suas raízes para aquela árvore. Se você não sabe o que é isso, a árvore ela representa uma vida. Então, o que acontece? A árvore ela precisa de sol, toda árvore precisa, e você vai criar um sistema que você não vai precisar molhar a planta. Isso que é o mais importante. É um sistema autônomo. Por quê? Porque as folhas das árvores mantêm a umidade. Então, quando dá 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, começa aquele sereno. Para quem já se embocou na floresta 5 horas da manhã, eu não emboquei 3 horas da manhã, mas 5 horas da manhã, quando você vai caminhar, está escorregadio, está extremamente escorregadio a floresta. Você passa a mão na terra, a terra está úmida, dá para você apertar assim e cair umas 10 gotas d'água. As folhas estão úmidas, aquelas folhas grandes de árvores estão compostas de água. Então, no período de 3 horas da manhã até um período de mais ou menos às 7 horas, 8 horas da manhã, está úmido a floresta. Essa água vai evaporando. Então, essa água já é suficiente para as árvores, desde que a árvore tenha vingado, desde que a árvore tenha se nutrido.
E aí o que acontece é o seguinte: essa mesma árvore ela vai cair as folhas devido às estações do ano. E ela vai cair folhas, ela vai cair galhos, né? Vai começar uma biodiversidade ali. E essas folhas elas servem como adubo. A própria folha da árvore ela vai servir como adubo. Ela vai secar, vai apodrecer, vai gerar um certo bolor, um certo mofo. E com a umidade, esse mofo é nutritivo para as árvores. Então, gera um ecossistema. A árvore vai ter água, vai ter o seu adubo, ela vai ter assim, ela vai estar aí junto com as outras árvores que vão fortificar. Então, o sistema de água-floresta ele é excelente, porque vai impedir que isso aqui aconteça. Agora, o que você faz? É aquilo que eu sempre falo. A boca é o que condena. Por exemplo, você foi lá e desenvolveu perdão, o microfone estava longe, tá? Você foi lá e desenvolveu um carro movido a hidrogênio, carro movido a água. Meu irmão, você tá uma moto movida a água, você foi lá, analisou, viu alguns vídeos, correu atrás, estudou e você implementou no seu carro. Tá funcionando. Para que você vai contar para as pessoas? Não conta nem para parente. Por quê? Porque isso que vai te condenar. Porque as pessoas, por exemplo, você contou que você desenvolveu um carro movido a hidrogênio. Aí suponha que você contou para um parente seu. Se esse parente contar para mais uma pessoa, aquela pessoa que ele contou não tem nenhuma consideração com você. Meu irmão, isso vai se espalhar. E rapidamente vão chegar até você. Não só vão confiscar o que você tem, como também ou você desaparece ou você vai sofrer na cadeia alguma coisa bem grave. Então, basicamente, você não deve espalhar as coisas, não deve ficar cantando pedra. A Bíblia mesmo fala que o sábio fica calado. Então, por exemplo, olha que situação desagradável. A mulher, ela plantou, o cara tá olhando para a árvore, ela tá tentando dialogar com o cara, não teve o que fazer, ela plantou o tanto de plantação que ela tem, ó, ela tá aqui, ó, apreensivo. O cara foi lá e arrancou. Arrancou e vai levar embora, ó, tá vendo, ó? As plantinhas da mulher e vai levar embora. E ponto final, ó, arrancou e vai levar embora. Não tem mais o que fazer, né? E aí é aquilo que eu sempre falo para cada um de vocês, ó. Sempre falo, ó. Se você faz um sistema de agrofloresta, ele fica imperceptível. Imperceptível ao drone, a helicóptero. Se chegar algum agente, o cara vai ver uma floresta. Você não vai plantar bananeira no começo da floresta, né, campeão? Porque aí fica nítido para todo mundo que você tem bananeira. Mas, por exemplo, o que você pode plantar, por exemplo? Você pode plantar algumas árvores na borda, que sejam árvores que vão gerar sombra, árvores importantes, por exemplo, que não geram frutos, que você pode colocar ali. E aí, conforme você vai adentrando na floresta, 2, 3, 4, 5 metros para frente, aí você já começa a colocar. Coloca ali uma mandioca. Por exemplo, você pode começar a sua agrofloresta com mandioca. Por quê? Porque a mandioca, ela dá debaixo da terra e ela gera uma árvore muito grande. Então você pode plantar mandioca. Você vai fazer uma infraestrutura que seja imperceptível. Falo isso para você porque até os próprios animais, eles se alimentam da agrofloresta. Por exemplo, se você fizer um sistema de agrofloresta e você confinar esse sistema, colocar, por exemplo, uma cerca, fazer um sistema limitado, tá? Você confinar o sistema e você não tiver perto de uma floresta, porque tem predadores, cara, se você tiver coelho, tiver galinha, você não precisa nem mesmo alimentá-los. Por quê? Porque a agrofloresta ela tem que estar num sistema chamado sintropia, que é equilíbrio. Ela tem que estar equilibrada, né? E aí o que acontece é o seguinte: quando ela está desenvolvida, ela está gerando frutos. Tá? Então eu falo, a agrofloresta você só vai colher daqui a 3 anos, 4 anos. Mas imagina o seguinte: imagina que começou a ter fruto. Cara, esses frutos vão cair da árvore. Quando esses frutos caírem da árvore, as galinhas vão comer aquele fruto. As galinhas vão ter água do sereno. O coelho vai ter água do sereno, vai ter fruto. Então o próprio sistema vai se equilibrar e os próprios animais vão ter água, comida e vão ter um lugar para ficar. Então esse é o sistema mais perfeito que existe. Todo país que eu vi alguém tentando implementar a agrofloresta, eu não nem a primeira vez que eu falo isso aqui, todo país que eu vi deu problema. Teve um cara em Singapura que ele propôs fazer um desenvolvimento de agrofloresta. Ele usou 100, quantos metros quadrados? Ele usou acho que uma fileira do estacionamento que era de grama, tiraram a grama e ele plantou. Cara, deu tanta fruta que os caras estavam levando embora. Veio o governo,
confiscou tudo, arrancou e voltou a ser grama. Existem algumas regiões dos Estados Unidos que você não pode plantar árvore frutífera, só pode ter grama, né? Árvore frutífera não pode. Então, e grama é uma coisa tóxica, você não pode comer, tá? E aí, eu preciso avisar, porque senão as pessoas hoje em dia. Então, assim, a situação que nós estamos chegando é uma situação que você precisa pensar. Daqui a pouco vai ser impossível. Ah, não, daqui a pouco eles vão proibir você de ter galinha. Se você acha que isso, na verdade, isso aqui, ó, tá vendo isso aqui que eu tô fazendo? Tá vendo esse sinal que eu tô fazendo? Já, se você é CAC, se você tem posse pela PF, você não consegue comprar mais. Você não consegue entrar no sistema e comprar. Você não consegue, por exemplo, fazer mandar ponto. Não dá, tá tudo travado. Então, você não consegue comprar mais. Daqui a pouco os caras vão querer confiscar, né? Eles vão querer tirar das pessoas. E aí é aquilo que eu falo para você. O governo vai cada vez mais totalitário, totalitário. E aí nós vamos chegar num momento, tá? Só um minutinho. Mas nós vamos chegar num momento onde a coisa vai ficar sinistra. Então, o sistema de agrofloresta é um sistema que, se você mora no campo, as pessoas não vão ver. Olha só, olha que coisa interessante. Eu recomendo, eu fiz um estudo, e eu recomendo que você estude sobre a história das batatas. Eu nunca vi algo tão fantástico como a história das batatas. A humanidade só existe hoje por causa da história das batatas. Por exemplo, o Bigodudo, né, da Segunda Guerra Mundial, ele matou 6 milhões de pessoas. 6 milhões, tá? Agora, a fome, o comunismo na Rússia matou 200 milhões. A fome. E você sabe como que as pessoas sobreviveram? Os sobreviventes? Sabe como é que eles faziam? Eles plantavam alimentos que davam debaixo da terra. Então, por exemplo, o que eles faziam? É isso que eu estou falando. Eles não moravam nas cidades. Eles moravam numa região que tinha floresta, uma região com a natureza. O que eles faziam? Eles plantavam batatas, plantavam muitas batatas e plantavam alimentos que davam debaixo da terra. E aí, a gente não sabe diferenciar, porque, por exemplo, tu planta uma mandioca junto com as árvores, ela passa despercebida. Eu, sendo conhecedor, nem eu conseguiria ver. E se você não souber onde você plantou, você está ferrado, que você não vai conseguir nem encontrar. E a batata é pior ainda, porque a batata, ela gera uma folha, como se fosse um mato, como se fosse... Então as pessoas não percebem. Se você plantar, por exemplo, couve junto com a natureza, tudo passa despercebido. Então o que acontece? As pessoas plantavam batatas, né, que era o acesso que elas tinham. E aí o governo confiscou as grandes fazendas, a produção das grandes fazendas, e obrigou os fazendeiros a produzir alimentos, senão eles iam para o rabo. E aí o que acabou acontecendo é o seguinte: os sobreviventes não foram os fazendeiros, foram aqueles que moravam no campo, as pequenas famílias que plantavam batata escondido. Então a batata, historicamente falando, ela foi responsável pela sobrevivência de milhões de pessoas na Rússia, quando veio aquela época de Stalin. E quando chegou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a batata foi o alimento, principal alimento, porque não tinha comida para as pessoas. O governo confiscou todas as comidas. A inflação era absurda. Então, só comprava alimentos, só ia no supermercado, nas cidades, aqueles que eram a favor do governo, que tinham um passe do governo, tinham um papelzinho com o passe do governo, e eram pessoas que ganhavam muito bem. Então você fazia uma compra, por exemplo, de um sacolão de 5 mil reais. É uma coisa tão estratosférica que assim, chegou um ponto na Alemanha que os caras estavam pegando dinheiro, queimando dinheiro para se alimentar. Ou para se aquecer, peço perdão. Então, quando você cria um sistema, um sistema importante, cara, você plantou mandioca, fez a colheita da mandioca, usa aquela árvore que gerou, bota para secar e você vai ter lenha. Então, existe um sistema que você consegue fazer. Você, até mesmo água, se você tiver com sede, você coloca umas lonas amarradas, umas lonas inclinadas assim, ó, na floresta, amarra numa árvore na outra, e você coloca um galão de água, cara, em uma madrugada você enche 10 litros. Fácil, fácil. Você bota assim umas 3, 4 lonas espalhadas, você enche para mais de 10 litros ainda. Então é isso que eu estou falando. Esse é o sistema, essa era o grande jardim do Éden, uma floresta produtiva com animais. Então isso que é importante. E outra coisa, quando você coloca animais numa agrofloresta, eles se tornam animais silvestres, eles se tornam animais mais fortes.
E os animais, eles vão ficar próximos onde tem comida. Vai começar a gerar uma fauna. Por exemplo, vai ter galinha, galinha vai trair cobra, cobra vai trair não sei o que, vai ter javali. Vai começar a ter uma infraestrutura ali dentro. Você vai ter que tomar um certo cuidado. Mas é uma riqueza, você vai ter carne em abundância. Então, eu falo isso para você porque talvez hoje você me chama de louco. Você fala assim, pô, aquele cara lá é louco, o cara tá falando pra gente poder esconder a nossa horta, pra gente poder esconder as nossas verduras. Mas, cara, eu tô falando para vocês. Tô falando, e isso é muito importante. Quando você for plantar, primeira coisa, você tem que morar no campo. Você vai ter que comprar um terreno, comprar uma casa, comprar alguma coisa pronta. Já vai demorar alguns anos. Você vai ter que plantar, fazer um sistema de agrofloresta. Esse sistema tem que se desenvolver no mínimo 2 anos para começar a dar algum fruto. Então tudo é a longo prazo. Você hoje me chama de louco, mas daqui a 7, 8, 10 anos vai estar tudo confiscado. Só vai poder comprar ou vender quem tiver a marca. Sim, eu penso que seja talvez mais para frente, pode ser que seja, a gente não sabe. Só que aí, se você plantou na floresta, você vai ter essa abundância. E aí você tem que lembrar que o Criador mesmo diz, você vai passar por um curto período de tempo. São 3 anos e meio, né, até a grande, assim, até as pessoas que fizeram as escolhas erradas pagarem pelo seu preço. E outra coisa, o tempo vai ser abreviado. Então é um curto período de tempo de sofrimento. Mas você tem que estar preparado. Então, assim, muita gente estoca comida e tal. Mas eu acredito que o mais importante é você plantar. Você pode ter um estoquezinho de 3 meses, mas o alimento ele perde o seu fator nutricional a cada ano que se passa. E muitas vezes não compensa, é tanta química no produto que não vale a pena. Então, o que eu digo para você é o seguinte: o sistema de plantação de hortalícia é um sistema que, se você misturar junto com floresta, você vai ter uma abundância de recurso. E essa abundância de recurso vai ser tão gratificante que, meu irmão, você não faz ideia. Você vai ter a capacidade de se alimentar de forma extremamente saudável. E isso vai fazer com que você não tenha problemas, né? Hoje eu não posso nem falar a palavra que eu queria falar. E, basicamente, vai passar despercebido. Eu, por exemplo, na floresta, eu já devo ter plantado umas 20 árvores frutíferas. Eu só não plantei hortaliça ainda, mas eu vou plantar. E vou desenvolver. E vou desenvolver. Quiabo também. Uma coisa que passa despercebido. Cara, se você misturar com... Sabe? Então, eu acho extremamente importante. Fica a mensagem para cada um de vocês. Fica a mensagem do que está acontecendo na China. Confiscaram lá o produto da mulher. E assim, é disso para pior, velho. É disso para pior. Então fica aí a dica para cada um de vocês. Eu espero que essa mensagem chegue nas pessoas certas, tá? Que o Espírito Santo encaminhe a mensagem para as pessoas certas. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links na descrição. Sim, 50% das vagas já foram preenchidas. Eu dou aula apenas para 20 pessoas, ok? Então, assim, se você tiver interesse em aprender, e é importantíssimo você saber trabalhar, por exemplo, com Bitcoin. Daqui para frente, meu irmão, você vai ter que aprender. Eu tenho certeza que em menos de 5 anos, 6 anos, o governo vai tirar o Bitcoin do Brasil. Só que aí eu não vou poder falar, mas você vai aprender a gerir seu dinheiro fora do Brasil. Porque daqui a pouco, meu irmão, você vai ter que comprar uma pizza, você vai ter que gastar um metro cúbico de nota de 100. Então é isso que eu estou falando para você. Você vai ter que aprender a se precaver. Então é uma infraestrutura. Inclusive, dentro do conteúdo premium, tem lá nosso grupo de Mojave. E no grupo de Mojave tem também, e outro grupo que eu não posso falar aqui, que infelizmente a internet permite, também tem essa história de agrofloresta. Inclusive com livros, tá? Eu acho que é importante você participar por lá, tá bom? Bom, vou ficar por aqui. Primeiro link na descrição ou nos comentários fixados. Fique na paz.